Imagine nascer em meio a um dos momentos mais turbulentos da história, com o destino já traçado para a grandeza. Foi assim com John Quincy Adams, que veio ao mundo em 11 de julho de 1767, na pacata fazenda da família em Braintree, pequena vila que mais tarde se tornaria Quincy, no coração da colônia britânica de Massachusetts. Seu pai, John Adams, não era um homem comum, advogado brilhante. Já despontava como uma das vozes mais influentes na crescente tensão entre a coroa britânica e as colônias americanas, justamente quando se casou com Abigail Smith, mulher de inteligência aguçada e espírito indomável. A família Adams não era qualquer família. Pertencia à elite intelectual e política de Massachusetts, e seu prestígio só cresceria após a Declaração de Independência dos Estados Unidos, em 1776. Antes disso, porém, John Adams já havia deixado sua marca. Foi ele quem indicou George Washington para liderar o Exército Continental em 1775 e, ao lado de Thomas Jefferson, ajudou a redigir o documento que mudaria o curso da história. Mais tarde, depois da Constituição Americana ser ratificada em 1789, ocuparia o cargo de primeiro vice-presidente do país, para então assumir a presidência em 1797, sucedendo o próprio Washington. Abigail, sua mãe, era filha do reverendo William Smith e neta do coronel John Quincy, figura proeminente na política colonial, que por mais de uma década presidiu a Assembleia Legislativa de Massachusetts. Embora as mulheres da época fossem privadas de educação formal, Abigail superou essa barreira sozinha, devorou os livros da biblioteca do pai e se tornou não apenas uma parceira intelectual de John Adams, mas sua conselheira mais próxima em assuntos políticos. Juntos tiveram 6 filhos, dos quais 4 chegaram à idade adulta. John Quincy, batizado em homenagem ao bisavô que faleceu 2 dias após seu nascimento, era o segundo filho e o primeiro menino do casal. Ele cresceu em uma era de efervescência revolucionária. As 13 colônias, insatisfeitas com os abusos fiscais da metrópole e a negação de seus direitos como súditos britânicos, começaram a se distanciar da Inglaterra. Em 1765, a Lei do Selo acendeu a chama da revolta e John Adams, ao lado do primo Samuel, liderou a resistência contra a taxação sem representação no parlamento britânico. Em 1770, após a família se mudar para Boston, a capital colonial, um protesto violento resultou na morte de 4 americanos pelas mãos de soldados britânicos, o trágico massacre de Boston. Paradoxalmente, foi Adams quem, a pedido do governador real, defendeu os soldados em julgamento, conseguindo sua absolvição e ganhando respeito até mesmo entre seus oponentes. A tensão só aumentava. Em dezembro de 1773, os Filhos da Liberdade, grupo revolucionário de Boston, promoveram um ato de rebeldia simbólico, jogaram ao mar um carregamento de chá da Companhia das Índias Orientais, protestando contra os impostos abusivos. A resposta britânica foi brutal: fechamento do porto de Boston e a revogação da Carta Colonial de Massachusetts, medidas que deixaram claro que o parlamento britânico estava disposto a sacrificar os direitos dos colonos em nome de interesses comerciais, como o monopólio da Companhia das Índias. Preocupado com a segurança da família, John Adams os enviou de volta a Braintree e partiu para Filadélfia, onde o Congresso Continental se reunia para articular uma resposta unificada às provocações britânicas. A Guerra pela Independência estourou em abril de 1775, com os confrontos de Lexington e Concord. Enquanto o pai estava ausente cumprindo seu dever político, o pequeno John Quincy, então com 7 anos, testemunhou de perto a brutalidade do conflito. Em 17 de junho, assistiu à Batalha de Bunker Hill, onde as tropas britânicas, apesar de tomarem a península de Charleston, sofreram baixas 2 vezes maiores que as milícias americanas. Com o marido longe, Abigail assumiu a educação do filho. Incentivou-o a mergulhar nos livros da biblioteca de John Adams e contratou o primo John Taster para ensinar matemática e ciências ao menino. De Filadélfia, o pai enviava cartas detalhando seus planos para a formação do filho. Exigia que aprendesse grego clássico para ler Tucídides em sua obra original e o instava a acompanhar os desdobramentos da guerra através dos jornais. Aos 8 anos, John Quincy já contribuía para a causa revolucionária, percorrendo os 11 quilômetros entre Braintree e Boston, passando por acampamentos britânicos, para levar notícias da família. Quando os britânicos abandonaram Boston em março de 1776, Abigail e os filhos retornaram à cidade. O exército continental, agora sob o comando de Washington, lutava sozinho há 2 anos. Mas a busca por independência exigia aliados, especialmente na Europa.
Em novembro de 1777, John Adams foi convocado para integrar a missão diplomática na França, ao lado de Benjamin Franklin e Arthur Lee. Em fevereiro de 1778, pai e filho embarcaram no navio Boston, rumo a uma travessia atlântica cheia de perigos, tempestades violentas, perseguição de navios britânicos e até um combate que resultou na captura de uma embarcação inimiga. Ao chegarem a Bordeaux em março, descobriram que a França já havia firmado uma aliança com os Estados Unidos, em 6 de fevereiro. Em Paris, John Quincy foi matriculado em um internato particular, onde aprendeu latim, francês, música, dança e desenho. Sob a insistência do pai, começou a escrever um diário, hábito que manteria por quase 7 décadas. Enquanto Franklin se dedicava aos salões sociais, coube a Adams organizar a correspondência diplomática e enviar relatórios ao Congresso. Em março de 1779, pai e filho deixaram Paris para voltar aos Estados Unidos, mas só embarcaram em junho, chegando em agosto. 2 meses depois já estavam de volta à França, desta vez com uma missão crucial: negociar um tratado de paz com a Grã-Bretanha que reconhecesse a independência americana. John Quincy agora viajava com o irmão mais novo, Charles, o tutor John Taster e o advogado Francis Dana. A travessia foi novamente arriscada. Uma tempestade danificou o navio que começou a afundar, forçando o capitão a atracar no norte da Espanha em dezembro. Após cruzarem os Pirineus, chegaram a Paris em 9 de fevereiro de 1780. Porém, ao perceber que o ministro das Relações Exteriores francês, Vergennes, não tinha interesse em negociar a paz antes de reconquistar o Canadá, Adams partiu para Amsterdã em busca de um empréstimo que pudesse sustentar a causa americana. Mas Adams não se deixou abalar pelos caprichos da diplomacia europeia. Seu objetivo era claro: reduzir a dependência americana da Aliança Francesa, um vínculo que, embora crucial na guerra, agora ameaçava sufocar a jovem nação com dívidas e interesses estrangeiros. Nos Países Baixos, enquanto o pai tecia suas negociações financeiras, John Quincy e Taster mergulharam no ambiente intelectual de Leiden. As aulas na universidade não eram meros exercícios acadêmicos, mas janelas para um mundo de ideias que moldariam o futuro do jovem. Em pouco tempo, seus talentos brilharam com tal intensidade que quando Francis Dana foi nomeado ministro junto à corte da imperatriz Catarina, a Grande, em São Petersburgo, não hesitou em levar consigo o garoto de apenas 14 anos como secretário e intérprete. A viagem até a Rússia, iniciada em julho de 1781, foi mais do que uma travessia geográfica, foi uma imersão no coração do poder imperial. Ao chegarem em agosto, John Quincy deparou-se com uma cidade que, apesar de ter menos de um século de existência, irradiava uma grandeza que ofuscava até mesmo Paris. Em carta a Taster, não poupou elogios. Superior em tudo, escreveu, fascinado pelos palácios dourados, pelos canais que cortavam a cidade como veias de um gigante, pela pompa de uma corte que governava um império continental. No entanto, a magnificência escondia uma realidade amarga. Os russos recusavam-se a reconhecer Dana como diplomata, e nem mesmo a notícia da vitória decisiva de Washington em Yorktown, em outubro daquele ano, abalou sua indiferença. Sem ocupações oficiais, John Quincy transformou o isolamento em oportunidade. Devorou obras que moldariam seu pensamento: a História da Inglaterra de David Hume, com suas lições sobre poder e liberdade, e a Riqueza das Nações, de Adam Smith, cujo gênio econômico lhe revelou os mecanismos invisíveis que moviam as nações. Mas a solidão pesava. Proibido pelo pai de se misturar a ingleses enquanto a guerra persistia e com poucos americanos em solo russo, o jovem vivia em um exílio intelectual, onde os livros eram seus únicos companheiros. Preocupado, John Adams não tardou em chamá-lo de volta aos Países Baixos. De volta em julho de 1782, John Quincy reencontrou um cenário transformado. O pai havia finalmente assegurado o empréstimo holandês, um golpe mestre que provava à Europa que a América não era mais uma colônia dependente, mas uma nação soberana. Em agosto, Adams partiu para Paris, onde se juntaria a Franklin e John Jay nas negociações de paz com os britânicos. E, em um gesto que selava a confiança no filho, nomeou John Quincy como seu secretário pessoal. Os meses seguintes foram um turbilhão de estratégia e tensão. Após um acordo preliminar em novembro de 1782, o Tratado de Paris foi finalmente assinado em 3 de setembro de 1783. O documento que, com traços de tinta sobre pergaminho, consagrava a independência dos Estados Unidos. Para John Quincy, aquele momento não era apenas o fim de uma guerra, mas o nascimento de um destino.
Junto ao pai, viajou à Inglaterra, onde testemunhou os debates inflamados no parlamento britânico, ouvindo vozes que haviam moldado impérios. Edmund Burke, com sua eloquência conservadora, Lord North, o primeiro-ministro derrubado pela revolta americana, o jovem William Pitt, cuja ascensão prefigurava uma nova era, e Charles James Fox, o radical que desafiava a monarquia com palavras afiadas como lâminas. Em 1784, de volta a Paris, o círculo de Adams se expandiu. Thomas Jefferson, o autor principal da Declaração de Independência, havia chegado para auxiliar Franklin, e entre os dois homens, o pragmático massachusettiano e o filósofo virginiano, nasceu uma amizade que transcenderia gerações. Jefferson, com seu charme e curiosidade insaciável, aproximou-se de John Quincy, vendo nele não apenas o filho de um aliado, mas um intelecto em formação. Também foram recebidos com honras na casa do Marquês de Lafayette, o jovem herói francês que aos 20 anos, havia cruzado o Atlântico para lutar ao lado de Washington em Yorktown. Naqueles salões parisienses, entre taças de vinho e debates acalorados, o futuro da América era esboçado em conversas que duravam até o amanhecer. Mas a Europa, por mais sedutora que fosse, não poderia reter John Quincy por muito tempo. Na primavera de 1785, quando John Adams foi nomeado embaixador na Grã-Bretanha, o filho escolheu um caminho diferente. Era a hora de completar sua educação em solo americano. Ao desembarcar em julho daquele ano, porém, deparou-se com uma realidade inesperada. Presidente Joseph Villard de Harvard, após entrevistá-lo, declarou-o não preparado para ingressar na instituição. O golpe ao orgulho foi breve. Em março de 1786, após provar seu domínio sobre os clássicos e as ciências, foi admitido como júnior, graduando-se em julho de 1787 como segundo de sua classe. Harvard naqueles dias ainda não era o farol acadêmico que viria a ser. Para John Quincy as aulas pouco acrescentaram ao que já dominava desde Leiden. Mas o diploma abria portas e sob a tutela de Theophilus Parsons, futuro chefe da Suprema Corte de Massachusetts, mergulhou no estudo do direito, enquanto o pai, após anos de serviço no exterior, finalmente retornava a Boston em junho de 1788. Pela primeira vez em 3 anos, pai e filho se reencontraram, mas a América que os recebeu já não era a mesma. O país, sufocado pela fraqueza dos artigos da Confederação, clamava por uma estrutura mais forte. Em Filadélfia, a Convenção Constitucional havia forjado um novo pacto, ratificado em 21 de junho daquele ano. Nas eleições que se seguiram, George Washington foi unânime para a presidência, enquanto John Adams, segundo colocado, assumiu como o primeiro vice-presidente dos Estados Unidos. Para John Quincy, aquele era o momento de definir seu próprio caminho. Aos 23 anos, após ser admitido na Ordem dos Advogados, abriu um escritório em Boston, certo de que o sobrenome Adams atrairia clientes abastados. A realidade, no entanto, foi cruel. Os processos não chegavam, e as contas se acumulavam. Foi em Filadélfia, durante uma breve visita aos pais em 1791, que o destino lhe ofereceu uma nova direção. À mesa com George e Martha Washington, entre risos e discussões sobre o futuro da nação, John Quincy sentiu o chamado da arena política. De volta a Boston, lançou-se aos debates públicos, adotando o pseudônimo Publicola para criticar, em uma série de ensaios cortantes, os direitos do homem, o panfleto incendiário de Thomas Paine que clamava por uma revolução na Inglaterra aos moldes da França. Enquanto muitos americanos ainda celebravam os ideais de 1789, a Revolução Francesa havia descambado para o terror. O rei Luís XVI estava preso no Palácio das Tulherias, e as ruas de Paris eram regadas a sangue. A divisão no governo americano era clara. Jefferson, secretário de Estado, via na França uma irmã em luta pela liberdade. Washington, Adams e Hamilton, porém, temiam que o radicalismo transatlântico contaminasse a jovem república. Os federalistas, liderados por Hamilton, defendiam ordem e comércio. Os republicanos, alinhados a Jefferson, pregavam a democracia popular. Ao entrar nesse debate com suas cartas, John Quincy não apenas defendia princípios, estava traçando seu lugar na história. E quando a cidade de Braintree, seu local de nascimento, pediu sua ajuda para se tornar oficialmente um município, ele não apenas atendeu ao chamado como rebatizou a terra em homenagem ao bisavô, Quincy. Enquanto isso, a França mergulhava no caos. Em janeiro de 1793, a lâmina da guilhotina caiu sobre o pescoço de Luís XVI. A execução do rei deflagrou uma guerra com a Grã-Bretanha, e a França, invocando o Tratado de 1778, exigiu apoio americano.
Edmond Charles Genet, o enviado francês, chegou como um furacão, carismático, popular e determinado a arrastar os Estados Unidos para o conflito. Jefferson o apoiava, Washington e Hamilton, porém, resistiam. Em abril, o presidente declarou a neutralidade americana, um ato que Genet desafiou abertamente, equipando corsários franceses em portos dos Estados Unidos para atacar navios britânicos. Era um momento de perigo e definição. E John Quincy Adams, com a pena na mão e o futuro à frente, preparava-se para escrever não apenas artigos, mas o próximo capítulo de uma nação. Bajo é o pseudônimo de Columbus. John Quincy Adams desatou na tormenta de palavras que sacudiu los cimientos de la política estadunidense. Sus artículos não eram meros panfletos, eram misiles verbales que desmontavam, pieza por pieza, la arrogância de Genet. Lolamó bandidagem em alta mar, um robô desfrasado de diplomacia. Su desdém por la autoridade. Washington lo taxou de odioso, uma palavra que em sua pluma pesava como uma condena. Pero não se limitou a atacar. Construiu, com uma prosa que mesclava a precisão de um jurista com o fuego de um patriota, defendió a neutralidade Washington no como uma rendição, sino como o acto de sabedoria que salvaguardaria a la nação de uma guerra que aún não estava lista para librar. Os escritos não caíram em saco roto. Legaram ao escritório do presidente, que em um gesto que selaria o destino de Adams, lo nombrou ministro em los Países Baixos em 1794. O jovem abogado, tras confirmar com seu padre que o cargo não era um favor político sino um reconhecimento ao mérito, abandonou a toga por o uniforme diplomático. Aquela primavera, mientras Europa ardia em revoluções y contra revoluções, Adams se sumergiu em los arquivos do Departamento de Estado bajo la tutela de Edmund Randolph, o novo secretário, um homem que havia heredado o cargo de seu primo Jefferson pero no sua simpatia por França. Com seu irmão menor Thomas a cuestas, um companheiro de viagem que seria testigo de seus primeiros passos em o escenário internacional. John Quincy zarpou hacia a Europa em setembro. Sua missão, sin embargo, começaria com um desvio crucial, Londres. Ali lo esperava um baú de documentos destinados a John Jay, o negociador que desde junho, intentava domar ao leão britânico em uma mesa de tratados. O objetivo era claro, resolver los cabos sueltos de La Paz de 1783, aqueles que Londres havia deixado pendientes como trampas para um jovem país, sobretudo exigir o fim do impressente, essa prática bárbara por la que a Marina Real sequestrava marineiros estadunidenses, alegando que eram desertores britânicos. Adams legou justo quando seu colega Thomas Pinckney ultimaban los términos de um acordo que ironicamente concedia vantagens comerciais a Estados Unidos, pero dejaba intacta la humilhação do impressente. La firma do Tratado de Jay, em novembro de 1794, seria recebida em Filadélfia com o mesmo entusiasmo que um incêndio em um polvorim. Mientras tanto, em La Haya, Adams se encontrou em o epicentro de outro terremoto. Em enero de 1795, as tropas revolucionárias francesas ao mando do general Pichegru irrumpieron em la ciudad, derrocando ao Estado de plantando o árbol de la liberdade em plazas que durante siglos haviam resonado com o paso de los Orange Nassau. Pero o nuevo orden no lo expulsó. Ao contrário, se quedó. Desde supuesto tegendo na rede de informantes entre las cancilerias europeias, Adams se convirtió em los ojos de Estados Unidos em um continente que se desgarraba. Sus despachos, meticulosos, frios, cargados de detalhes que outros passavam por alto, fluíam hacia Filadélfia, donde o secretário de Estado Timothy Pickering los devorava como se fuera mapas de um campo de batalha. La suerte, sin embargo, tinha outros planos. A finales de 1795, Pickering lo enviou de volta a Londres com uma missão aparentemente sencilla, intercambiar las cópias ratificadas do Tratado de Jay em ausência de Pinckney, que ia partir hacia Madrid para negociar o livre paso por el Mississippi. Pero Jay, obsesionado com el secreto, havia mantenido las cláusulas do tratado bajo la via hasta la primavera de 1795. Quando por fim se conheceram, la nación se dividió, los federalistas lo aclamaram como mal menor, los republicanos de Jefferson lo denunciaram como uma traição. Um tratado que no detiene o impressente, é pior que la guerra, rugió la oposição. Washington, sin embargo, lo firmou em julho. Quando Adams legou a Londres em novembro, descobriu que o intercâmbio ia se havia realizado. Pero o destino lhe reservava um gesto simbólico, entregar o documento ao rei Jorge III em persona.
Fui em aquela cidade, entre salones de diplomáticos y calejones de intrigas, donde eu azar, o quizá eu designio, lo cruzó com Joshua Johnson, eu cônsul estadunidense, y sus 3 hijas. La segunda, Luisa Caterine, uma jovem de espírito indomável y mirada penetrante, capturou sua atenção desde o primeiro instante. Em fevereiro de 1796, contra todo pronóstico, pues Adams não era homem de impulsos, se declarou. Ela aceptou. Luisa sonaba com uma boda imediata. El, com cumprir primeiro su deber em La Haya. Pero o tiempo, como sempre, tinha sus propios planes. Esse verano, mientras Washington redactava seu discurso de despedida, testamento político que advertia contra los vínculos permanentes com potências estrangeiras, Adams recebió uma nova ordem, ministro plenipotenciário em Portugal. Eu puesto, ao que prestigioso, era destierro dourado. Pero antes de que pudiera organizar el viaje, su padre, agora presidente, tras derrotar a Jefferson em las eleições de 1796, lo ascendió a escenario aún mais crucial, Berlim. El nombramiento, sin embargo, legó envuelto em polêmica. Los enemigos políticos de John Adams acusaram ao presidente de nepotismo, el Senado, dominado por republicanos, retrasou sua confirmação durante meses. Mientras tanto, Adams se casou com Luisa em la iglesia de All Hallows by the Tower, rincón de Londres donde las sombras de la torre recordaban que hasta los imperios caem. Pero el verdadeiro desafio comenzó ao regressar de la luna de miel. Las deudas de su suegro, cuyo negocio había quebrado, caíram sobre sus ombros como uma losa. Quando por fim o Senado aprobou seu nombramiento em Berlim, e em dezembro de 1797, Adams se encontrou com que suas pertenencias, enviadas a Lisboa, haviam dado la vuelta à média Europa antes de alcançá-lo. Não importava. Com a disciplina de soldado, apresentou suas credenciais ao novo rei de Prússia, Frederico Guilherme III. Em questão de semanas já estava negociando tratado comercial que firmaria o 11 de julho de 1799, o dia em que cumpria 32 anos. Berlim, sin embargo, era solo uma pieza del tablero. Mientras Adams tegia alianças em Europa, seu padre enfrentava em casa uma crise que amenazava com arrastrar a la nación a la guerra. França, furiosa por el tratado de Jay, havia desatado uma casa contra los barcos estadunidenses. Em 1797, quando Adams enviou a 3 emissários a Paris para negociar la paz, se toparam com 3 intermediários, X, Y e Z, que exigiram soborno como preço por sentar-se a hablar. O escândalo estremeceu a Estados Unidos. Millones para la defensa, pero ni centavo para tributo, gritaram los federalistas. Adams Ijo, usando suas fuentes em Europa, desenmascarou a los chantagistas y sus informes avivaram o clamor por la guerra. Ao que seu padre mobilizou a 80.000 homens bajo o mando nominal de Washington, o exército que Hamilton organizou com mano de hierro, la quase guerra se librou em el mar, donde fragatas estadunidenses como la Constellation humilaram a la armada francesa. Pero el viento cambiou em 1799. Com Napoleão consolidando seu poder y Talleyrand buscando uma salida, las negociações se reabrieron. Em setembro de 1800, o novo tratado puso fim ao conflicto. Para entonces, sin embargo, John Adams havia perdido a presidência. Jefferson, su viejo rival, lo derrotou em uma eleição tão renhida que terminou decidindo-os em la Câmara de Representantes. El novo presidente no tardaria em barrer com los nombramientos federalistas. Adams padre actuou rápido, lamó su hijo de vuelta a casa antes de que Jefferson lo destituiera sem cerimonias. O 4 de março de 1801, mientras Jefferson juraba como o primeiro presidente em la nueva capital de Washington D.C., John Quincy Adams já estava de regresso em suelo estadunidense. Pero o destino, uma vez mais, tinha preparada uma prueba. O 12 de abril, tras 4 abortos que haviam puesto a prueba su matrimônio, Luisa dio a luz a George Washington Adams, o primeiro hijo de la pareja. Com o herdeiro em braços y uma carreira por reconstruir, Adams comprou uma casa em Boston y reabriu su bufete. Pero o lamado de la política era demasiado fuerte. Em abril de 1802, los votantes de Massachusetts lo enviaram ao Senado estatal como federalista, donde empreendió uma cruzada que definiria su legado, la guerra contra la corrupção. Esta vez, não habría tratado que lo detuviera. Mas o destino tinha outros planos para John Quincy Adams.
enquanto seus antigos aliados federalistas o repudiavam e seus rivais republicanos o observavam com desconfiança. Ele se recusava a ser uma peça descartável no tabuleiro político. Sua defesa intransigente da Constituição, primeiro ao apoiar a compra da Louisiana, depois ao salvar o juiz Samuel Chase da perseguição partidária, havia lhe custado o apoio de ambos os lados. Quando os federalistas de Massachusetts o expulsaram do Senado em 1808, muitos acreditaram que sua carreira pública havia terminado. Mas Adams não era homem de se render ao ostracismo. Foi então que James Madison, o novo presidente, estendeu-lhe uma oportunidade inesperada: retornar à Rússia como ministro plenipotenciário. Sem hesitar, Adams aceitou. Não por ambição cega, mas porque via na diplomacia uma arma mais poderosa que a política doméstica. Luísa, ainda abalada pelas turbulências dos anos anteriores, viu-se mais uma vez arrastada para o vórtice das ambições do marido. Com o pequeno Charles Francis nos braços e o coração pesado, embarcou rumo a São Petersburgo em agosto de 1809, sem saber que aquele seria o palco de um dos capítulos mais brilhantes e trágicos de suas vidas. A Europa que encontraram já não era a mesma. Napoleão, coroado imperador em 1804, havia esmagado os exércitos austríaco, prussiano e russo em batalhas épicas. Seu bloqueio continental asfixiava a Grã-Bretanha, enquanto a Marinha Real Britânica respondia com uma guerra implacável contra qualquer navio que ousasse desafiar seu domínio nos mares. Entre esses dois gigantes, os Estados Unidos e a Rússia compartilhavam um interesse vital: a liberdade de navegação. E Adams, agora recebido com honras pela corte do Tsar Alexandre I, tinha a chave para uma aliança que poderia redefinir o equilíbrio de poder. Desta vez, não era o jovem diplomata inseguro de 1780. Era um homem forjado nas batalhas políticas de Washington, com uma mente afiada e uma reputação de integridade inquebrantável. O Tsar, fascinado por sua inteligência, o recebeu como um igual. Os dois eram vistos caminhando às margens do rio Neva, discutindo estratégia enquanto a Europa ardia. Luísa, por sua vez, surpreendeu a todos. A mulher que chegará relutante conquistou a alta sociedade russa com seu charme e elegância. Até o casal imperial se encantou pelo pequeno Charles Francis, que com seus 2 anos, roubava sorrisos em meio às intrigas palacianas. Mas a paz era uma ilusão. Em 1811, enquanto Adams recusava uma indicação à Suprema Corte, preferindo o jogo diplomático ao conforto de um cargo vitalício, a tragédia os atingiu. Luísa deu à luz uma filha, batizada com seu nome, apenas para vê-la morrer 1 ano depois. O luto os uniu e os isolou, mas não os quebrou. O mundo, no entanto, não esperaria por sua dor. Em junho de 1812, 2 guerras explodiram quase simultaneamente. Nos Estados Unidos, as tensões com a Grã-Bretanha finalmente estouraram na Guerra de 1812, um conflito que Adams previra e tentará evitar, com seu apoio ao embargo de Jefferson. Na Europa, Napoleão, furioso com a traição russa ao bloqueio continental, invadiu a Rússia com um exército de 600.000 homens. Enquanto os canhões troavam em Borodino e Moscou ardia em chamas, Adams assistia, impotente, ao desmoronamento de um continente. O Tsar, seu aliado, via seu império ameaçado. Os Estados Unidos, sua pátria, mergulhavam em um conflito que poderia destruí-los. E no meio do caos, uma pergunta ecoava: o que faria John Quincy Adams quando o mundo desabasse? A resposta viria não com palavras, mas com ações que fariam história. O inverno russo, implacável e gelado, engoliu o exército napoleônico enquanto a cavalaria cosaca o perseguia sem piedade. Até o final daquele ano fatídico, o Tsar Alexandre I abandonou São Petersburgo e partiu para a frente de batalha, não apenas para expulsar Napoleão de suas terras, mas para quebrar de uma vez por todas o jugo que o corso impunha sobre a Europa. Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, a guerra que os Estados Unidos travavam contra a Grã-Bretanha era um conflito de proporções menores, mas não menos decisivo. Em agosto de 1812, a invasão americana ao Canadá terminou em desastre, forçando o presidente Madison a estender um ramo de oliveira em setembro. Londres, porém, rejeitou a oferta com desdém. Foi então que o Tsar, em um gesto de solidariedade estratégica, ofereceu sua mediação, aceita com alívio por Madison, mas mais uma vez recusada pelos britânicos, ávidos por vingança. Mas 1813 traria uma virada. Em abril, as tropas americanas saquearam York. A futura Toronto, uma retaliação sangrenta pelo apoio britânico às tribos nativas.
E em outubro, nas margens do rio Thames, o general William Henry Harrison esmagou as forças aliadas aos britânicos e abateu Tecumseh, o líder Shawnee cujo carisma unira nações indígenas contra a expansão americana. Com a maré começando a virar, Londres finalmente cedeu. Propôs negociações diretas em Gien, na Bélgica. O governo americano aceitou, e não havia homem mais qualificado para liderar a delegação do que John Quincy Adams. Em abril de 1814, enquanto a Europa assistia ao colapso final de Napoleão, forçado a abdicar após as tropas aliadas ocuparem Paris, Adams deixou a Rússia rumo a Gien. O destino da América agora repousava em suas mãos. Mas o preço da guerra era alto. Os cofres do país estavam vazios e a Grã-Bretanha, livre do pesadelo napoleônico, podia agora voltar-se com fúria para o Novo Mundo. Em agosto, o general Robert Ross desembarcou na Baía de Chesapeake e reduziu Washington a cinzas, uma vingança calculada pelo saque de York. Quando as conversas de paz começaram, nem os americanos nem os britânicos sabiam ainda que sua capital ardia. À mesa de negociações, Adams comandava um time de pesos pesados. Henry Clay, o ardente orador de Kentucky, Albert Gallatin, o ex-secretário do Tesouro da Pensilvânia, James Bayard, o federalista de Delaware, e Jonathan Russell, o diplomata experiente. Apesar da posição vantajosa de Londres, os britânicos ansiavam pela paz. O espectro de Napoleão ainda assombrava a Europa, e a Rússia, insatisfeita com a partilha da Polônia, poderia reacender as hostilidades a qualquer momento. Os termos, portanto, teriam que ser equilibrados. A Grã-Bretanha concordou em encerrar o recrutamento forçado de marinheiros americanos, mas recusou-se a ceder na questão da navegação neutra. Adams, por sua vez, rejeitou a exigência de um território tampão indígena entre os Estados Unidos e o Canadá, uma manobra britânica para conter a expansão americana. Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, James Monroe, agora secretário de Estado e interino da guerra, orquestrava a resistência. Sob seu comando, Baltimore resistiu ao assédio britânico, e Andrew Jackson foi despachado para New Orleans, onde uma invasão iminente se anunciava. Monroe instruiu Adams a buscar um acordo baseado no status quo anterior à guerra, uma solução que, surpreendentemente, satisfazia Londres. No dia 24 de dezembro de 1814, o Tratado de Gien foi assinado, selando um armistício que poucos acreditavam possível. 2 semanas depois, Jackson esmagaria os britânicos em New Orleans, uma vitória tão espetacular quanto inútil para os termos do tratado, mas que inflamou o orgulho nacional. Enquanto a nação aclamava Jackson como o novo Washington, o verdadeiro arquiteto da paz, Adams foi recompensado com um posto ainda mais estratégico, a embaixada em Londres. Em janeiro de 1815, ele partiu para Paris, onde aguardaria a chegada de Luísa e do filho Charles Francis, ainda presos ao rigor do inverno russo. Mas a Europa não concederia trégua. Em 1º de março, Napoleão escapou de Elba e desembarcou no sul da França, marchando sobre Paris como um fantasma que se recusava a morrer. No caos que se seguiu, Luísa, determinada a alcançar o marido, ordenou que sua carruagem cortasse a França a toda velocidade, até ser interceptada por soldados bonapartistas, convencidos de que a americana era uma espiã russa. Só a intervenção de um general, após examinar seus documentos, evitou que mãe e filho fossem detidos. Chegaram a Paris em 20 de março, justamente na noite em que Napoleão reentrava triunfante na cidade, restaurando seu império por 100 dias. Os Adams não perderam tempo. Em 25 de maio, finalmente reunidos aos filhos George e John, após 6 anos de separação, desembarcaram em Londres. Ali, Adams não apenas retomaria as negociações comerciais ao lado de Clay e Gallatin, mas também teceria uma aliança improvável com um dos homens mais poderosos da Europa, Lord Castlereagh, o secretário de Relações Exteriores britânico. Juntos, eles forjariam um acordo histórico, uma convenção comercial que abriria os portos do Império Britânico ao livre comércio americano, um golpe de mestre que fortaleceria ambas as nações. Nos 2 anos seguintes, Adams e Castlereagh trabalhariam para apaziguar as desconfianças entre Londres e Washington, enquanto a Europa ainda tremia com os ecos de Waterloo. Foi em junho de 1815 que Adams conheceu o homem que selara o destino de Napoleão, o Duque de Wellington, o general que, com frio cálculo, esmagara o corso nos campos da Bélgica. E nas salões intelectuais de Londres ele travou amizade com outro gigante, Jeremy Bentham, o filósofo radical cujas ideias sobre liberdade e utilitarismo moldariam o futuro. Mas o chamado da pátria era irresistível. Em junho de 1817, o presidente James Monroe o convocou de volta. Adams seria o novo secretário de Estado,
o cargo mais influente do gabinete após a presidência. Era a coroação de uma carreira brilhante, e para muitos, o primeiro passo rumo à Casa Branca. Ao desembarcar em agosto, após organizar o futuro dos 3 filhos, ele e Luísa partiram para Washington. Monroe, astuto, aguardara sua chegada para anunciar o restante do gabinete. William Crawford, da Geórgia, no Tesouro, e inicialmente Henry Clay na Guerra. Até que o ambicioso kentuckiano, com os olhos postos na presidência, recusou o posto para permanecer como presidente da Câmara. O lugar de Clay foi preenchido por John Secalhon, da Carolina do Sul, outro homem cujo apetite pelo poder só perdia para o de Adams. Enquanto Monroe governava com mão firme, seu secretário de Estado logo percebeu que estava cercado por rivais, Crawford, Calhoun e o próprio Clay, cada um convencido de que o destino lhes reservara a sucessão presidencial. E Clay, agora na oposição, não hesitaria em sabotar o trabalho de Adams, cortando verbas do Departamento de Estado e minando sua autoridade. Mas os desafios não se limitavam à política interna. Como secretário de Estado na Jovem República, suas responsabilidades iam muito além da diplomacia. Cabia a ele, por exemplo, elaborar um relatório sobre pesos e medidas, base para um sistema padronizado que unificaria o comércio nacional. Enquanto isso, as fronteiras ainda sangravam. Ao norte, tensões com os britânicos persistiam. Ao sul, os seminoles lançavam raids a partir da Flórida espanhola. Mas Adams tinha um trunfo, sua relação com Castlereagh. Com habilidade, ele negociou um tratado que finalmente definiria a fronteira com o Canadá, por fim a décadas de disputas, o que poucos imaginavam. Preparar o terreno para a próxima grande jogada americana, a expansão para o oeste. A fronteira não seria apenas traçada, mas estendida para o oeste ao longo do paralelo 49, um limite claro, uma linha de poder que redefiniria o mapa do continente. Enquanto isso, no sul, a Flórida espanhola ardia em rebelião. Em dezembro de 1817, Monroe deu a ordem que muitos temiam. Andrew Jackson, o general de ferro, deveria levar sua milícia do Tennessee para domar os seminoles. Mas Jackson não era homem de meias medidas. Convencido de que a vitória exigia ação decisiva, ele cruzou a fronteira da Flórida sem esperar por autorização, e com isso, ocupou Saint Marks e Pensacola em 1818, desafiando tanto a Espanha quanto o próprio governo que o enviará. A reação foi imediata. Madrid protestou, Monroe se indignou, e até mesmo o gabinete se dividiu, todos menos um, John Quincy Adams. Enquanto os outros viam um desastre diplomático, ele enxergava uma oportunidade. Com a audácia de um jogador que sabe quando apostar alto, Adams defendeu Jackson perante o presidente. Não era apenas uma questão de território, era uma chance de forçar a mão da Espanha. Monroe, inicialmente relutante, acabou cedendo à lógica implacável de Adams. A ordem foi dada: negociar a cessão da Flórida com o ministro espanhol Dom Luís Jones. As tratativas, porém, foram interrompidas por um golpe pessoal. Em outubro de 1818, Abigail Adams, a mãe de John Quincy, faleceu, uma perda que abalou o homem que, mesmo em meio a batalhas diplomáticas, nunca deixará de ser filho. Mas o luto não o deteve. Até fevereiro de 1819, Adams e Jones fechavam um acordo histórico: a Flórida passaria para as mãos americanas. Em troca, os Estados Unidos renunciariam a quaisquer pretensões sobre o Texas, enquanto a Espanha abandonaria suas reivindicações no Noroeste Pacífico. O tratado foi assinado, mas o rei Fernando VII da Espanha resistiu por 2 anos, teimoso em não ratificá-lo. Só em fevereiro de 1821, com a paciência estratégica de Adams, o documento finalmente entrou em vigor. Enquanto o mapa se redesenhava, outro conflito ameaçava rasgar a nação por dentro. Em 1819, o Missouri pediu sua admissão como Estado, e com ela, a questão que ninguém ousava ignorar: a escravidão se expandiria para o oeste. Os Estados Livres do Norte, com suas economias industriais, exigiam que o Missouri entrasse na União sem escravos. Os estados escravistas do Sul, dependentes do trabalho forçado, não aceitavam ceder nem um palmo de terreno. O Senado, dividido em partes iguais, tornará-se um campo minado. A União tremia à beira do abismo. Adams mais uma vez foi chamado a agir. Sua resposta foi clara e cortante. O governo federal não podia interferir na escravidão onde ela já existia, mas tinha a autoridade constitucional para proibir sua expansão em novos estados. Sua argumentação foi o alicerce do grande compromisso. O Missouri entraria como estado escravista, mas o Maine seria desmembrado de Massachusetts e admitido como livre. Além disso, a escravidão seria banida em todos os territórios ao norte da fronteira sul do Missouri.
A solução era frágil, mas evitou a ruptura. E em 1820, Monroe foi reeleito sem oposição, com uma única exceção. Um único voto eleitoral simbólico foi para John Quincy Adams. Com a crise do Missouri temporariamente contida, Adams voltou seu olhar para além das fronteiras. Na América Latina, o incêndio de liberdade consumia o Império Espanhol. Desde 1810, colônias inteiras se rebelavam, Bolívar na Venezuela, San Martín na Argentina, O'Higgins no Chile. Até o México rompera seus grilhões. Henry Clay, desde 1818, clamava por apoio aos revolucionários, mas Monroe e Adams mantiveram neutralidade, calculando cada passo para não pôr em risco a Flórida. Quando o Tratado Adams-Onis foi finalmente ratificado em 1821, o caminho ficou livre. Monroe estendeu o reconhecimento diplomático à Colômbia e ao México em 1822. Mas um novo perigo surgia. A França, aliada da Espanha, poderia tentar reconquistar as colônias perdidas. Os britânicos, temendo mesmo, propuseram uma aliança para conter qualquer intervenção europeia na América. Adams, porém, tinha uma visão mais ousada. Por que se amarrar a potências estrangeiras quando os Estados Unidos podiam ditar seu próprio destino? Sua estratégia foi genial na simplicidade, uma declaração unilateral. A América não se meteria nos assuntos da Europa. Mas, em troca, a Europa não ousaria interferir no hemisfério ocidental. Era um aviso, um ultimato disfarçado de diplomacia. Quando Monroe incluiu essas palavras em sua mensagem ao Congresso em dezembro de 1823, nascia a doutrina que levaria seu nome, e que por gerações, definiria o papel dos Estados Unidos no mundo. Com Monroe se retirando após 2 mandatos, a eleição de 1824 se abriu como um campo de batalha. Adams sonhava com a presidência, mas se recusava a sujar as mãos com a política vulgar de caçar votos, como faziam tantos outros. Enquanto isso, Louisa, sua esposa, assumiu a linha de frente. Em Washington, ela organizava jantares e recepções, tecendo alianças entre a elite política com a mesma precisão com que Adams negociava tratados. Quando Adams voltou a Massachusetts naquele verão de 1823, parecia resignado. Imaginava-se de volta a Quincy, ao lado do pai envelhecido, administrando a fazenda da família. Mas o destino tinha outros planos. Crawford, Calhoun e Clay já estavam na corrida. E então veio Jackson, o herói da Guerra Seminole, relutante a princípio, mas arrastado pela maré de seu próprio mito. Calhoun logo desistiu da presidência e garantiu a indicação para vice, enquanto Crawford, vitimado por um derrame em setembro de 1823, ficou à margem. Restavam 3, Adams, Jackson e Clay. Adams sabia que Jackson não poderia vencer, não apenas por sua falta de refinamento, mas porque um general no poder era um risco que a jovem república não podia correr. Tentou então uma jogada audaciosa, ofereceu a Jackson o posto de vice em troca de seu apoio. Num baile suntuoso organizado por Louisa com mais de 1000 convidados, os 2 homens se encontraram. Por um momento pareceu que o acordo seria selado. Mas Jackson, teimoso como sempre, recuou. Em semanas estava de volta à campanha, desta vez para a presidência. Quando os votos foram contados no inverno de 1824 a 25, Jackson liderava, tanto no voto popular quanto no eleitoral. Mas nenhum candidato alcançara a maioria. Com 99 votos para Jackson, 84 para Adams e Crawford e Clay bem atrás, a decisão cairia na Câmara dos Deputados. E foi aí que Clay, eliminado da disputa, revelou seu próximo lance. Em janeiro de 1825, ele se encontrou com Adams. O acordo foi implícito, mas claro. O apoio de Clay garantiria a presidência a Adams. Em troca, o cargo de secretário de Estado, e com ele, a sucessão natural à Casa Branca. No dia 9 de fevereiro, a Câmara votou. Adams venceu com o apoio de 3 estados, incluindo Kentucky, Ohio e Missouri, todos entregues por Clay. A presidência era sua. Mas a vitória tinha um preço. Jackson, furioso, denunciou uma corrupta barganha, um pacto podre. E a nação mais uma vez se dividiria, não por territórios ou escravidão, mas pela própria essência do poder. Adams assumiria a presidência sabendo que sua maior batalha ainda estava por vir. John Quincy Adams rompia com um quarto de século de domínio virginiano sobre a presidência, tornando-se o segundo norte-americano a ocupar o cargo após seu próprio pai. O velho John Adams, então com 90 anos, cego e enfermo, ainda viveu o suficiente para ver o filho realizar o sonho que ele mesmo havia semeado décadas antes. Mas a vitória de Adams não seria celebrada por muito tempo. Apenas dias após sua eleição, o anúncio de Henry Clay como secretário de Estado acendeu a fogueira das suspeitas.
Para Jackson e os partidários de Crawford, não havia dúvidas de que um pacto podre havia sido selado às custas da vontade popular. Em 4 de março de 1825, sob o céu cinzento de uma Washington ainda em construção, Adams tomou posse com um discurso que soou como um manifesto, e também como uma declaração de guerra. Falou em expandir o poder federal para financiar estradas, canais e pontes, em criar um departamento do interior que centralizasse o desenvolvimento nacional. Para os fazendeiros do Sul e os pioneiros do Oeste, aquelas palavras eram uma afronta. O governo em Washington já invadia demais suas terras, seus negócios, suas vidas. Jackson e Crawford, antes rivais, uniram-se sob a mesma bandeira jeffersoniana, a do governo limitado, dos direitos dos estados, da desconfiança contra qualquer autoridade que não brotasse da própria terra. Nascia ali, nas sombras da derrota, a semente do Partido Democrata, uma máquina política forjada no ódio a Adams e na promessa de devolver o poder ao povo. Enquanto isso, o presidente agia como se o tempo estivesse a seu favor. Em vez de cortejar a nação, falava como se ainda estivesse em Harvard, discursando para uma plateia de eruditos. Em uma mensagem ao Congresso sobre o desenvolvimento econômico, chegou a advertir contra o perigo de ficarmos paralisados pela vontade de nossos constituintes. Frase que soou como uma confissão. Para Adams, a democracia era um estorvo, não o ideal. Os jornais jacksonianos explodiram. Ele despreza o povo que deveria servir. Enquanto isso, seus oponentes no Congresso, agora unidos sob a liderança de Jackson, enterraram uma a uma suas propostas mais ousadas: a Universidade Nacional, o Observatório Astronômico, a Academia Naval. Apenas alguns projetos de infraestrutura, como os canais que ligariam os grandes rios e a recém-aprovada ferrovia Baltimore e Ohio, a primeira a transportar passageiros no país, conseguiram sobreviver ao massacre legislativo. Mas o golpe mais cruel não viria dos inimigos políticos. Em 4 de julho de 1826, enquanto a nação comemorava meio século de independência, Adams recebeu a notícia que abalaria até mesmo sua estoica compostura. Seu pai, John Adams, e Thomas Jefferson, os últimos gigantes da Revolução, haviam morrido no mesmo dia, como se o destino quisesse selar uma era. O luto pessoal se misturava ao fracasso público. Nas eleições de meio de mandato, os jacksonianos arrasaram, tomando o controle de ambas as casas do Congresso. Adams, agora um presidente cerceado, viu suas ambições internacionais esmagadas, quando tentou enviar delegados ao Congresso do Panamá, convocado por Simão Bolívar para unificar as Américas. Seus oponentes atrasaram a aprovação até que fosse tarde demais. O mundo mudava e os Estados Unidos, sob sua liderança, pareciam paralisados. Foi só em 4 de julho de 1828, ao inaugurar as obras do canal Chesapeake e Ohio, que Adams voltou a sentir o gosto do aplauso popular. Depois de várias tentativas frustradas de erguer a primeira pá de terra, o símbolo cerimonioso do progresso, tirou o casaco, enrolou as mangas e, com as próprias mãos, cravou a ferramenta no solo. A multidão irrompeu em vaia. Talvez tarde demais, ele compreendeu que a presidência não se ganhava apenas com leis e tratados, mas com gestos, com sangue e com suor. Lançou-se então a campanha pela reeleição, mas o estrago já estava feito. Seus apoiadores atacaram Raquel Jackson, acusando-a de bigamia. Os jacksonianos revidaram com insultos a inglesa Louisa Adams. Quando as urnas foram abertas, a derrota foi esmagadora. 178 votos eleitorais para Jackson contra 83 de Adams. O golpe final veio com a Tarifa de 1828, apelidada no Sul de Tarifa das Abominações, um imposto que protegia os fabricantes do Norte às custas dos agricultores sulistas, inflamando ainda mais as divisões seccionais. No dia 4 de março de 1829, quando Andrew Jackson tomou posse, Adams já havia partido. Não estaria presente para ver o homem que considerava um usurpador jurar sobre a Bíblia. Enquanto preparava o retorno a Massachusetts, outra tragédia o atingiu. Seu filho mais velho, George Washington Adams, caiu bêbado de um navio a vapor no Potomac, afogando-se nas águas que levavam seu nome. O rapaz vinha a Washington para ajudar os pais na mudança. Adams, agora um homem quebrado, deixou Louisa sozinha na capital e refugiou-se em Quincy, onde passou 18 meses vagando entre a memória do poder e o vazio do luto. Até que em setembro de 1830, um convite inesperado chegou, que se candidatasse à Câmara dos Representantes pelo Distrito Natal. Alguns viam nisso um último suspiro de vaidade, outros, uma chance de redenção. Adams aceitou. Em novembro foi eleito. Poucos imaginavam que aquele seria o início do capítulo mais brilhante e mais perigoso de sua carreira.
Quando o Congresso ainda estava em recesso, no verão de 1831, Adams foi convidado a discursar no 4 de julho em Quincy. Não poupou palavras. Atacou a doutrina da nulificação, a ideia de que os estados poderiam ignorar leis federais, chamando-a de alucinação e de traição à União. O conceito resgatado por John Calhoun em seu Exposição e Protesto da Carolina do Sul 1828, ganhava força entre os sulistas como uma arma contra o governo central. Calhoun, que servirá como vice de Adams e agora ocupava o mesmo cargo sob Jackson, tornará-se o grande estrategista dessa rebelião silenciosa. Adams, porém, não recuaria. Em sua fala desnudou a hipocrisia. A soberania dos estados é um fantasma, uma desculpa para a desunião. Quem fala em nulificação fala em guerra civil. Dias depois, pronunciou o elogio fúnebre a James Monroe, o terceiro presidente a morrer em 4 de julho, mais um sinal, para os supersticiosos, de que a República estava sob um feitiço. Mas as elites de Washington ouviram algo mais naquele discurso, a voz de um homem que ainda podia moldar o destino do país. Os jacksonianos, alarmados, tentaram neutralizá-lo. O presidente da Câmara, Andrew Stevenson, um aliado de Jackson, deu a Adams a presidência do Comitê de Comércio e Manufaturas, justamente o encargo de lidar com a questão tarifária, o único tema, além da escravidão, capaz de rasgar a nação ao meio. Desde o compromisso do Missouri, em 1820, o Congresso evitara tocar no assunto que mais dividia o país. Havia um pacto não escrito, a escravidão não seria debatida. Mas em 5 de dezembro de 1831, seu primeiro dia como congressista, Adams quebrou o tabu. Usando sua prerrogativa de presidente de comissão, apresentou uma série de petições de quaquers da Pensilvânia pedindo o fim da escravidão e do tráfico negreiro no Distrito de Colômbia. O salão irrompeu em gritos de indignação. Ordem! Ordem! Berravam os sulistas. Mas Adams não se calaria. Havia encontrado sua nova missão: transformar o Congresso no palco de uma batalha que o país tentará adiar por décadas. E dessa vez, não seria um presidente distante quem lutaria, seria um homem sozinho, armado apenas com palavras e uma teimosia que nem mesmo a história conseguiria dobrar. Mas enquanto a nação se dividia entre tarifas e ameaças de secessão, Adams já mirava um alvo ainda mais explosivo: a escravidão. Em 1836, quando a Câmara se deparou com 3 resoluções sobre o tema, ele votou a favor das 2 primeiras, reconhecendo que o Congresso não tinha direito de interferir nos estados, nem mesmo no Distrito de Colômbia. Mas a terceira resolução era uma armadilha, uma tentativa de calar para sempre qualquer debate sobre a abolição, proibindo até mesmo que petições fossem lidas. Quando o presidente da Câmara, James K. Polk, se recusou a dar-lhe a palavra, Adams rugiu: "Estou amordaçado ou não?" A frase ecoou como um tiro. Nascia ali a infame gag rule, uma censura institucionalizada, e Adams, seu mais implacável inimigo. Os sulistas pensavam ter silenciado a questão. Enganaram-se. Adams, o mestre das manobras parlamentares, transformou petições em preces, contornando a regra com uma ironia cortante. Quando lhe negaram o direito de falar, ele lembrou à casa que a Constituição garantia o direito de petição, só para ver o Congresso votar para negar esse mesmo direito aos escravos. A hipocrisia era tão espessa que até seus oponentes se envergonhavam. Mas Adams não recuou. Cada obstáculo só o deixava mais afiado, como um sabre sendo amolado para a batalha final. Enquanto isso, no Texas, a história se repetia com sangue. Em 1836, colonos americanos e alguns mexicanos se rebelaram contra o governo do México, que tentava abolir a escravidão em seu território. Venceram em San Jacinto, declararam independência e, com os olhos postos na anexação aos Estados Unidos, arrastaram a nação para um abismo que Adams já previa. Se o Texas entrar como estado escravista, esta união não sobreviverá. Será guerra, não contra o México, mas entre nós mesmos. Suas palavras foram ignoradas. Jackson, Van Buren e depois Scheller brincaram com fogo, adiantando que Adams sabia ser inevitável, uma fratura nacional. Mas foi em 1840 que o destino lhe entregou uma causa capaz de unir sua genialidade jurídica à sua fúria moral. Elis Gray Loring, um advogado abolicionista de Massachusetts, lhe contou a história dos Amistad, 36 africanos que, após se libertarem de seus captores no navio negreiro, foram traídos pela justiça americana e presos em Connecticut. Um tribunal federal os declarou livres, mas Van Buren, temendo a reação dos sulistas, recorreu. O caso chegou à Suprema Corte, e Loring sabia que só um homem poderia virar o jogo: John Quincy Adams.
Em 24 de fevereiro de 1841, com 73 anos e uma voz que ainda fazia tremer as colunas do poder, Adams falou por mais de 4 horas perante os juízes. Não citou leis, mas humanidade. Descreveu a viagem dos cativos no porão do navio, o cheiro de morte, o desespero de homens arrancados de suas terras. Esses homens não são propriedade. São homens. Uma semana depois, voltou à tribuna por mais 3 horas, desmontando a farsa jurídica que tentava mantê-los escravos. Em 9 de março, a corte decidiu. Os africanos do Amistad eram livres. Adams havia vencido não apenas um caso, mas provado que a justiça, quando enfrentada com coragem, podia dobrar até mesmo os ventos da história. Mas a vitória foi breve. Em março de 1841, o general William Henry Harrison assumiu a presidência, e morreu um mês depois, deixando o cargo para John Tyler, um virginiano que traiu os Whigs tão logo assumiu. Enquanto isso, na Câmara, Adams seguia sua guerra solitária contra Gag Hull. Os sulistas, exasperados, tentaram expulsá-lo em 1839. Não conseguiram. Em dezembro de 1844, após anos de resistência, o Congresso finalmente revogou a regra infame, e Adams, o homem que haviam tentado calar, foi aclamado como campeão da liberdade de expressão. Mas o preço da vitória era alto. Em novembro de 1846, um derrame o derrubou em Boston. Recuperou-se o suficiente para voltar a Washington, mas o corpo já não acompanhava o fogo da mente. Enquanto isso, a anexação do Texas que ele tanto temera se concretizava, e a guerra com o México explodia em 1846. Adams, agora um velho leão ferido, ainda rugia contra a expansão da escravidão nos novos territórios, apoiando a emenda Wilmot para banir a instituição das terras conquistadas. Sabia que era tarde. A tempestade que previra por décadas já se formava no horizonte. E ele, o último dos fundadores ainda em pé, não viveria para vê-la desabar. Quando voltou à Câmara em fevereiro de 1847, o velho estadista foi recebido com uma ovação que ecoou por todo o salão, como se o próprio edifício reconhecesse que ali estava um dos últimos gigantes de uma era que se esvaía. Entre os novos congressistas, destacava-se um advogado de Illinois, Abraham Lincoln, que se tornaria um de seus mais leais aliados na luta contra a escravidão e pela modernização da nação. Adams, cada vez mais frágil, resistia. Após um breve retorno a Quincy durante os recessos de verão, voltou a Washington em dezembro, determinado a não faltar a uma única sessão. Mas o tempo, implacável, já lhe cobrava seu tributo. No dia 21 de fevereiro de 1848, enquanto a Câmara debatia o Tratado de Paz com o México, sua voz solitária ergueu-se contra uma moção de agradecimento aos oficiais do Exército pela vitória. Era o último suspiro de um homem que jamais curvara a espinha diante do poder. Quando chegou a vez de votar a próxima resolução, Adams tentou se levantar, e desabou nos braços de um colega. Recuperou a consciência apenas o suficiente para agradecer aos que o cercavam e se despedir de Henry Clay, seu eterno rival e, no fundo, companheiro de uma jornada que nenhum dos dois imaginara que terminaria assim. 2 dias depois, no gabinete do presidente da Câmara, o coração do último dos fundadores parou de bater. Até seus adversários mais ferrenhos se comoveram ao vê-lo partir no mesmo palco onde passará a vida, o campo de batalha da política. Porque John Quincy Adams não nascerá para ser outra coisa senão isso, um servo da República, forjado desde a infância nos salões da diplomacia europeia, onde acompanhará o pai em missões que o expuseram, ainda menino, aos jogos de poder que moldariam o século. Educado entre reis e revolucionários, dominava as línguas e as intrigas continentais como poucos americanos de sua geração. Essas experiências o transformaram no diplomata que, em São Petersburgo, conquistou a confiança da corte imperial e resistiu à tempestade napoleônica, antes de selar em Gain a paz que poupou os Estados Unidos da humilhação perante a Grã-Bretanha. Como secretário de Estado de Monroe, arquitetou a aquisição da Flórida e esculpiu, com traços firmes, a doutrina que levaria o nome de seu presidente, mas que, na verdade, era filha de sua visão. Eleito presidente em 1825, herdou o fardo de um legado impossível, o do próprio pai. Governou com a retidão de quem acreditava no dever acima da popularidade e pagou o preço. Obstruído por uma Câmara dominada pelos Jacksonianos, deixou a Casa Branca após um único mandato, com mais inimigos do que conquistas. Foi na derrota, porém, que Adams encontrou sua maior força. Expulso do Olimpo presidencial, voltou ao chão da política como um tribuno do povo, não por cálculo, mas por convicção. Desafiou a Gag Hull, que tentava silenciar o debate sobre a escravidão, transformando sua bancada em uma trincheira moral.
No Supremo Tribunal, enfrentou o governo e venceu a batalha pelos africanos do Amistad, provando que a lei, quando interpretada com coragem, poderia ser uma arma contra a opressão. E mesmo no crepúsculo de sua carreira, deixou sua marca ao ajudar a fundar o Smithsonian, um monumento ao conhecimento que ainda hoje carrega seu espírito. Morrer na Câmara não foi acaso. Foi o epílogo de uma vida dedicada à ideia de que a política, quando exercida com integridade, é a mais nobre das vocações. Restam as perguntas que sua trajetória suscita. Foi ele o maior diplomata que os Estados Unidos já produziram, ou suas vitórias foram frutos do momento histórico que o cercou? Acertou ao fazer da abolição sua cruzada final, mesmo sabendo que isso aprofundaria as fraturas da União? A história já deu seu veredito, mas o debate, como tudo o que ele tocou, permanece vivo.